1 Samuel, capítulo 17, 24, capítulo 17, versículos 24 a 40, antes vamos orar. Senhor, vamos ler a Tua palavra, e eu peço para que, ao ler a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine, nos instrua, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender com clareza o que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoe-nos, em nome de Jesus eu oro, amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 24 a 40, diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os gigantes que nós enfrentamos na vida. E esses gigantes são grandes lutas que nós podemos nos deparar em diversas áreas da vida. Gigantes que nós denominamos na área das finanças, gigante na vida conjugal, gigante na área dos vícios, gigante das enfermidades e etc. Tem gigante para dar e vender. O que eu vejo nesse conceito que a gente define quanto gigante? O conceito de gigante para nós
nada mais é do que situações que se tornam muito maiores do que nós. É por isso que nós chamamos essas situações de gigantes. E essas situações ou esses gigantes, eles podem ser situações extremamente concretas. Está me faltando dinheiro. Uma situação concreta. Estou com uma doença extremamente grave. Ou podem ser situações extremamente subjetivas, que às vezes podem até ser mais piores, podem ser mais complexas de se compreender do que as concretas. Estou com um problema existencial, estou com um problema na minha fé. Nós chamamos de gigantes, porque quando nós olhamos para essas situações, combater esses gigantes parece ser uma opção desigual. Combater esses gigantes parece ser uma opção que a gente não quer resolver, que a gente não quer ter na nossa vida. Todavia, o discurso de sermos corajosos, como Davi foi, enfrentando o gigante Golias, continua dia após dia sendo promovido para mim e para você. Diante dos gigantes da vida, nós temos que ser corajosos como Davi foi. Nós temos que encarar os nossos gigantes. Nós temos que vencê-los. E quem não encara e quem não vence os seus gigantes é porque a fé é muito pequena. A gente tem ouvido muito isso, porque de alguma maneira quando a gente lê o texto sugere isso mesmo para nós. E eu não vou negar que esse tipo de discurso, de alguma maneira, ele me toca. Eu preciso ser corajoso, eu preciso encarar os meus gigantes. De alguma maneira, isso mexe com o meu coração. Ainda que eu tenha sérios problemas com esse tipo de interpretação. Ser corajoso, como Davi, na luta contra os gigantes, tem se tornado esse discurso, o eco de uma geração evangélica extremamente triunfalista. Nós temos que triunfar nessa terra. E já que nós temos que triunfar nessa terra, nós temos então que vencer todos os gigantes que estão possuindo a nossa terra. A gente está diante de uma geração que não admite ter medo de algo que seja maior do que você e algo que seja maior do que a mim. E como resultado, a gente ouve que os gigantes têm que ser enfrentados e mais do que ser enfrentados, a gente tem que degolar todos os gigantes. Não basta encarar, a gente tem que vencer. Só os covardes recuam. E por muitas e muitas vezes a gente ouve que Deus coloca esses gigantes na nossa vida para provar a nossa coragem, para provar a nossa fé, para ver se de fato a gente confia nele. Quando eu olho para essa cena que nós lemos, o que chama a minha atenção hoje não é a postura do Davi. Quando eu olho para essa cena, o que chama a minha atenção não é o Davi disposto a encarar o gigante Golias. O que chama a minha atenção é a postura do exército. O que está acontecendo no texto? O povo de Israel vai lutar contra o seu grande arquirrival e grande inimigo, os filisteus. Diz o início do capítulo 17 que o povo de Israel está de um lado do campo e os filisteus estão do outro, e no meio há uma planície, um vale. É onde o povo vai guerrear. Eles vão se encontrar no vale e vão se matar. E diz o texto que do lado onde estavam os filisteus aparece um homem, Golias.
E o texto diz que ele tinha cerca de 3 metros de altura. Ele não era pequeno. Aparece do lado de lá, todo armado, com uma parafernália de guerra, com seus aparatos, com uma voz muito mais potente que a do Daniel aqui, olhando para os exércitos de Deus. Eram vários exércitos que se reuniram para lutar contra os filisteus. E esse homem, diz o texto que por 40 dias, 2 vezes por dia, ele se apresentava na planície sozinho e dizia assim: quem é que vem? Por que vocês estão aí arrumados para guerrear contra nós? Nós somos os filisteus. Vamos fazer o seguinte: escolhe um aí de vocês, escolhe um para vir lutar comigo. Quem é que vem? E aí a proposta do Golias era muito clara. Ele disse assim: se o guerreiro de vocês ganharem de mim, nós todos os filisteus vamos servir a vocês. Agora, se eu ganhar, vocês vão nos servir. O negócio é que a palavra do Golias não era só isso. Ele falava isso, mas ele zombava do exército de Deus. Ele zombava de Israel. Antes de chegar o Davi na história, a gente tem a reação do exército. Quando o exército vê aquele homem animalesco, parecendo aqueles bonecos lá quando a gente via na Copa do Mundo, né? Aqueles bonecos de Olinda, daquele tamanho. Quando o exército viu aquele homem, por 40 dias, 2 vezes ao dia, confrontando e afrontando, diz o texto que a reação do exército foi medo, pavor e medo. E aí eu fiquei pensando, se ao invés de nós nos vermos no guerreiro Davi, por que não nos vermos no exército temeroso? Mudar esse olhar é o mesmo exercício hermenêutico que nós encontramos quando nós vamos ler o livro do profeta Oséias. Para dar um pano de fundo, Deus chama Oséias e diz assim para Oséias: Oséias, você vai casar com uma prostituta e você vai amar essa mulher, mas essa mulher vai trair você, essa mulher vai te abandonar. Sabe por quê? Você vai sentir um pouquinho do que eu sinto em relação ao meu povo. Coitado do profeta, sentindo um pouco da tensão que Deus sentia na relação dele com o povo. Deus amava o povo, mas o povo virava as costas para Deus. Oséias se casa com a prostituta, ele a ama, ele vai buscá-la, ele faz de tudo, mas ela o trai e o rejeita. Quando a gente olha o livro de Oséias, a primeira coisa que a gente imagina é: eu preciso ser como Oséias, porque o Oséias é o que perdoa, o Oséias é o que está vinculado à figura de Deus. Mas já parou para pensar que a mensagem do livro de Oséias para nós não seja a figura do Oséias, mas que seja a figura da mulher prostituta e adúltera? Porque a mulher prostituta e adúltera representa o povo. Eu e vocês. O caminho aqui no texto de Davi e Golias é o mesmo. Eu queria que nessa noite nós juntos olhássemos não para o Davi. Eu queria que nós juntos olhássemos hoje para o exército
e nos encontrarmos na figura do exército. Encontrar os nossos medos, os nossos pavores, as nossas angústias, diante de algo que é muito maior do que eu e você. Diante de algo que é extremamente grande e amedrontador. Diante de algo que todos os dias nos envergonha e nos humilha. E veja que se eu e você focarmos o nosso olhar na postura do exército, nós podemos encontrar nessa história algo muito pessoal. O gigante era maior, e segundo o relato bíblico, o gigante Golias não veio apenas para lutar. O gigante Golias, segundo o texto bíblico, ele entra para humilhar. Ele é persistente, porque por 40 dias, 2 vezes ao dia, ele afronta, ele confronta, ele humilha. Ele humilha, ele é persistente e ele é afrontador. Deixa eu dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu vou dizer para vocês o que é que nas nossas vidas é muito maior do que eu e você, nos humilha, é persistente e nos afronta. Sabe o que é maior do que eu e você? Sabe o que é que nos humilha? Sabe o que é persistente? E sabe o que nos afronta? Chama-se pecado. Dia após dia, pessoas, cristãos, sinceramente cristãos, ficam frente a frente com esse gigante chamado pecado. Um gigante que nos humilha, quando nós achávamos que a gente estava indo muito bem na caminhada. Gigante que é persistente, que volta meia hora ou outra, esse gigante se aparece nas nossas vidas e nos olha de cima para baixo para causar pavor, para causar medo, para apontar o dedo para nós e dizer para nós: você é um fraco, você é uma fraca. Gigante esse que nos afronta, porque quando se coloca sobre as nossas vidas, ele olha para nós e diz assim: muito bem, você caiu de novo. Sabe o que isso significa? Que você não é de Deus. Significa que você não é de Deus. Você caiu de novo. Esse é o gigante. O que mais nos atemoriza e me atemoriza frente a esse gigante chamado pecado, é que as nossas armas parecem não nos dar segurança diante desse gigante chamado pecado. Parece que a nossa inteligência, ela se torna imbecilizada diante do gigante chamado pecado. Parece que a nossa coragem, ela vai embora, porque a gente sabe que nós não temos condições de olharmos nos olhos desse gigante e dizer assim: venha, porque eu vou ganhar e vou destruir você. O desafio de Golias para o exército é claro. Ele diz assim: se eu vencer, vocês irão nos servir. Se eu vencer, vocês irão nos servir. Exatamente como o pecado faz na minha vida e na sua. Ele nos amedronta, ele nos humilha e por fim, ele nos escraviza. Se as nossas armas não nos ajudam a vencer esse gigante, eu pergunto: o que a gente faz?
Se as armas que a gente tem não são suficientes para encararmos o gigante e vencermos o gigante, o que a gente faz? Me fez lembrar de uma frase bem grande de Agostinho no seu livro Confissões. Eu vou ler para vocês. Agostinho diz o seguinte, abre aspas: eu era impedido, não por grilhões alheios, mas por minha própria vontade férrea. O inimigo dominava-me o querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Da vontade pervertida nasce a paixão. Seguindo a paixão, adquire-se o hábito. E não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Presta atenção no que ele disse. Vontade gera paixão. A paixão vai gerar o hábito. E não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Com essa espécie de anéis entrelaçados, mantinha-me ligado à dura escravidão. Fecha aspas. Agostinho está dizendo, eu era impedido de buscar a Deus. E eu não era impedido por grilhões do lado de fora, era por grilhões, por algemas que estavam dentro de mim, dentro da minha alma. O inimigo que eu tinha que dominar era o que eu via no espelho. O que, em outras palavras, o Agostinho está dizendo é que o pior demônio habita em nós. O pior demônio somos nós mesmos em relação à nossa vida com Deus. Um gigante que vem de dentro, que nos algema, que nos escraviza. Muito me preocupa quando nós nos armamos com as nossas armas para lutarmos e enfrentar esse gigante. Porque quando a gente acha que por nossa própria competência e habilidade e dinheiro, ou intelectualismo, ou seja o que for, quando a gente acha que por nós mesmos, como exército, vamos lutar, então vamos escolher qualquer pessoa para lutar com um Golias aqui, vamos ver no que dá. Não, valia a servidão, era morte. Eu fico muito preocupado quando a gente, com as nossas armas, a gente quer enfrentar o pecado. E aí a gente é degolado no primeiro passo que a gente dá em direção ao pecado. Porque a gente não tem condições de vencer esse gigante. É uma luta desonesta. Por outro lado, a postura do povo que a gente encontra aqui no texto, mais do que um sentimento de pavor, porque eles ficaram com pavor, com medo, mais do que um sentimento de pavor, é um comprometimento com a seriedade da situação. Eles viram a seriedade da situação e temeram. E isso define também para a gente o que é gigante, né? Porque para alguns hoje gigante é chuva. Chove, apareceu um gigante e não dá para ir à igreja. Isso o texto define para nós o que é gigante. O problema é que a gente tem uma imagem muito distorcida sobre o gigante chamado pecado. Porque a gente trata esse gigante chamado pecado como se fosse um Smurf. Um bichinho azul bonitinho, pequenininho, fofo, que a gente consegue administrar. A gente coloca ele dentro de uma caixinha e quando chegar de noite a gente abre. Só eu vejo. Pecadinho lindo. Eu não quero que esse seja eu. E eu não quero que esses sejam vocês. Eu quero ser sincero o suficiente para me ver amedrontado como os guerreiros do exército de Deus diante do gigante Golias. Olhar para o gigante não apenas atemorizado, com medo, mas compromissado
com a verdade do que esse gigante pode me fazer. Você está compromissado com a verdade? Você está comprometido com a verdade dessa realidade do gigante chamado pecado? Você está comprometido com isso? Porque se você estiver comprometido com essa verdade, então você vai entender que o gigante tem uma única proposta: matar você. Matar você. O salário do pecado é a morte. Quando eu sepultei a minha mãe, eu disse: esse é o salário do pecado. E quando eu morrer, e espero que as minhas filhas também entendam isso, o salário do pecado é a morte. Mas há uma vírgula santa. Para aqueles que entendem a realidade do gigante chamado pecado. Se eu e você não nos comprometermos com essa verdade de que o gigante é maior do que nós, nos humilha, nos afronta e quer nos matar, se nós não olharmos para esse gigante nessa ótica, então o pecado vai ser sempre visto como uma mera anomalia moral ou social, nada mais do que isso. É uma disfunção social, é uma disfunção moral. Se você entender isso, você nunca vai prestar atenção de que esse gigante chamado pecado quer gerar morte eterna para mim e para você. Morte eterna. Morte eterna. O gigante Golias é a personificação, é a tipificação da realidade do pecado para nós. Gigante, confrontador, ameaçador. O que me encanta na Bíblia é que sempre tem mais. E nunca parte da gente. Esse mais, esse porém, esse contudo, esse todavia vem do alto. Mas, no meio dessa terrível cena de pavor, onde o exército, todo mundo capacitado, gabaritado em guerra, treinado em guerra, se acovarda diante daquele gigante chamado Golias, e que para nós tem outro nome. Enquanto todo mundo estava morrendo de medo, aparece quem? O entregador de marmita. O Davi. O Davi era, na cena, um mero entregador de marmita. Um motoboy que colocou a pizza na garupa e levou a pizza para os irmãos. Diz o texto que o pai chegou para o Davi e disse assim: leva essa pizza para os seus filhos, para os meus filhos, para os seus irmãos, que eles estão lá no campo de batalha. Dá lá para eles comer um carboidrato, dá uma ligada no negócio lá, né? Diz o texto que o Davi pegou a marmitinha e foi. Quando ele chega e começa a ver o pavor do exército, ele era muito questionador, o Davi, e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Entregou a marmita lá para o irmão, tanto que quando o irmão Eliabe, diz o texto, quando Eliabe viu Davi lá, o Eliabe olhou para ele e disse assim: o que você está fazendo aqui? Eu sei da sua mal intenção, você está aqui para ver a peleja. E o Davi, fascinado com aquilo, fascinado com aquela situação, olhou para o gigante e disse assim: o que está acontecendo? E veja que interessante, Davi, que era um mero entregador de marmita, entra na cena como aquele que consegue responder com segurança diante da afrontação do gigante. E quando o gigante, 40 dias, por 2 vezes ao dia, afrontava o exército, chegou o entregador de pizza. O menino que era pastor de ovelha, mas que bateu no leão.
e que botou o urso para correr. Ele olha para aquilo, vê o gigante e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar vocês que são o exército de Deus? Quem é esse, na gíria, quem é esse mané? Quem esse mané pensa que é para afrontar vocês? A partir daí, o Davi decide lutar contra o Golias. Tem cabimento? Tem lógica? Explicação? Tem. Quando o Davi se propõe a lutar com Golias, o Saul diz assim: meu Deus, alguém tem que lutar, você que vai lutar? Você que vai salvar o nosso reinado. E aí o Saul chama o pessoal do exército e diz assim: bota parafernália em Davi. O Davi nunca tinha botado uma armadura de guerra. E quando botaram a armadura em Davi, eu fico imaginando aquele cara tudo pequeno naquela armadura grande, ele tentando falar e a armadura caindo, imagina? E tentando andar, diz assim, e o Saul: beleza, Davi, vai! E o Davi com aquela voz dentro daquele capacete dizendo assim: eu não dou conta assim. Me tira daqui. E quando tira o Davi, ele diz assim: não, Deus me livre, eu não vou usar esse trem não. Eu vou pro fecha com Golias de outro, no meu modo, do meu jeito. Sabe por quê? Porque as armas de Saul não serviam para Davi. As armas de Saul não eram as armas para ganhar do Golias. As armas que o Saul ofereceu não eram as armas para ganhar do gigante. E não é assim que a gente tenta vencer o nosso gigante Golias, chamado pecado todos os dias, às vezes querendo vencer esse gigante usando armas que não vão nos dar vitória. Quando Davi se apresenta no campo de batalha, o Golias ri. O gigante zomba. A primeira palavra do Golias, do gigante, para Davi é dizer assim: para, você está achando que eu sou um cão? Você está achando que eu sou um cachorro? Cadê o cara que vai lutar comigo? E o Davi estava bravo. O Davi estava bravo. O Davi disse assim: meu filho, você me conhece não? Eu vou degolar você. Eu queria estar lá para ver essa cena. O que é que o Davi fez? O Davi matou o gigante. O Davi matou o Golias. 3 ações importantes o Davi fez. Primeiro, ele entrou na luta no lugar do exército. Era o exército que era para ir. Ele entrou no lugar do exército. Segundo, ele venceu aquilo que era maior do que o exército. E terceiro, ele deu a vitória para o exército. Como ler esse texto e não perceber que Davi assume de forma tipológica Jesus de Nazaré? Como não ler esse texto e não entender que Davi é uma tipologia do que Jesus fez por mim e por você? O exército precisava de um substituto. Eu e você também precisávamos de um substituto. Alguém que acabou entrando na jogada não por ser forte, mas por ser fraco, frágil. E Deus usa a fragilidade do libertador como meio de salvação do povo e como meio de destruição do grande gigante. E o que é mais maravilhoso nessa história é que o Davi triunfa na fraqueza e a sua vitória é imputada a quem? A vitória de Davi é imputada a quem? Ao povo. O povo saiu vencedor. O triunfo de Davi é o triunfo do povo. Em seu triunfo, o exército triunfou. E não foi o que é que Jesus fez por mim e por você.
E não foi o que Jesus fez por nós, diante desse grande gigante chamado pecado. A vitória foi dele. Ele derrubou o gigante. Lá na cruz, ele derrubou. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, o gigante é degolado. Quando ele verte na cruz o seu sangue, o gigante é morto. A vitória dele foi imputada a nós. A vitória de Jesus foi imputada a nós. E sabe o que isso significa? Significa que Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, diz que nós somos mais que vencedores. A vitória se estendeu a mim e a você. Aleluia. Quando eu não consigo, quando as derrotas se tornam fatos marcantes e constantes na minha jornada, aparece aquele que pode fazer o que eu não dou conta de fazer. Ele derruba o gigante. O que fica mais claro ainda nesse texto é que o Davi não fez isso por mera coragem, não. Davi não fez isso por mera coragem. Existe um fato que antecede a guerra, existe um fato que antecede a batalha do pequeno Davi com o grande Golias, que é extremamente importante para a gente entender por que o Davi fez isso. E o fato está no capítulo anterior, no capítulo 16. O que acontece? Samuel acabou de ungir Davi secretamente como rei de todo Israel. Enquanto Saul achando que ele era o rei do negócio. Num capítulo anterior, o Samuel, guiado por Deus, foi lá e ungiu o Davi como rei secreto. Estou te ungindo. Você é o novo rei de Israel. Em seguida, quando chega no capítulo 17, o jovem pastor-rei salva Israel do seu arqui-inimigo, matando Golias. Qual é a mensagem do capítulo 16 e qual é a mensagem do capítulo 17 de 1 Samuel? Davi, o rei ungido por Deus, livra Israel e garante a vitória e a segurança na terra prometida. Essa é a essência da história. A essência dessa história é muito mais do que Israel vencer um inimigo. A essência da história está muito mais profundo do que isso. A essência é que o próprio Senhor destrói e vence os inimigos do seu povo. Os meus e os seus. E esse tema localiza a passagem na estrada principal da história do reino de Deus, que leva diretamente à vitória de Jesus sobre Satanás. A batalha de Davi e Golias é muito mais do que uma luta pessoal. A batalha de Davi e Golias é muito mais do que o rei vencendo um inimigo que era poderoso e muito maior do que ele. Esse trecho da história é um pequeno capítulo na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher é Jesus e a semente da serpente é o pecado. O pecado é algo sério e precisa ser visto assim. O pecado precisa ser visto como um gigante que vem para nos afrontar, para causar medo, para nos humilhar e
para nos matar. Mas o que precisa ficar claro é que alguém enfrentou o gigante por nós. Alguém nos substituiu na batalha. Alguém foi para o campo da batalha e matou o gigante com as suas próprias armas. Jesus fez isso por nós. E o que eu tenho para dizer para você é que a guerra já tem o seu final. Eu e você somos o exército, morrendo de medo do gigante. E é bom que você o tenha, porque quem não tem medo do gigante vai querer lutar contra o gigante e vai morrer. Quem tem medo do gigante compreende que precisa de alguém para lutar no seu lugar. Quem tem medo do gigante compreende que precisa de um substituto para fazer o que você não dá conta de fazer. E aí Jesus se apresenta no nosso meio e diz assim: eu vou. E eu vou ganhar a sua batalha. E aí alguém diz assim: mas pastor, por alguns momentos na minha vida, eu me deparo com esse gigante chamado pecado, e sabe, eu tenho apanhado demais. O Senhor não disse que Jesus já venceu a guerra? Sim, ele venceu a guerra. Mas a gente já está na batalha. A gente está travando batalha toda hora contra esse gigante. O final da guerra a gente já sabe qual vai ser. Mas nós estamos no meio de uma batalha. E aí como é que nós vamos encarar as nossas batalhas diante desse grande gigante? Eu li uma história essa semana que mexeu demais comigo. Parado numa esquina, numa rua de Londres, estava lá Chesterton. E Chesterton tinha se convertido. E Chesterton, parado ali em uma daquelas ruas de Londres, um repórter o viu e chegou até ele. E disse assim: Senhor, me dê um tempinho. Eu fiquei sabendo agora recentemente que o senhor se tornou cristão. E o Chesterton responde: sim. E aí o repórter fala o seguinte: eu posso te fazer apenas uma única pergunta? Claro, pergunte. E o repórter olha assim para Chesterton e faz a seguinte pergunta: se o Cristo ressurreto aparecesse agora, repentinamente, e nesse exato momento ele estivesse atrás do Senhor, o que é que o Senhor faria? Chesterton olha diretamente nos olhos daquele repórter e diz assim: ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Eu não preciso vê-lo. Eu sei que Ele está. E se eu sei que Ele está atrás de mim, quando eu me deparar com o gigante, eu vou poder dizer assim: Senhor, eu estou com medo. E Ele vai dizer: olhe nas minhas mãos. Eu ganhei a luta. Eu estou contigo. Eu estou aqui. Não tenha medo. Se você é um soldado ou uma soldada ferida ou ferido. Porque o gigante pode ter ferido você. O que eu sei é que esse ferimento não é o final da história. Aliás, no reino dos céus, só existem soldados feridos.
A fé cristã não é uma fé incólume à dor e aos ferimentos. O gigante precisa ser visto como gigante. Mas há alguém maior do que ele. Não sou eu e nem você. É o que estava na cruz do Calvário. Ele nos deu a vitória. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, nós não somos o Davi corajoso que vai enfrentar o gigante, não. Porque o Davi da história não representa a gente. O Davi da história representa o rei, ungido pelo Senhor, para vencer o gigante que nos amedronta. Louvado seja o Senhor, porque Jesus de Nazaré se levantou diante do nosso gigante e o venceu. E nos deu a vitória. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça-nos, ó Deus, vencer as batalhas dia a dia, diante desse gigante que se apresenta diante de nós, que nos causa medo, que nos afronta, que nos humilha. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. O Senhor venceu a batalha, o Senhor degolou o gigante por nós, o Senhor entrou na luta no nosso lugar e nos deu a vitória. Louvado seja o teu santo nome. Abençoe o teu povo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, te dando a vitória e a certeza de que o gigante pecado perdeu a luta para o Senhor Jesus de Nazaré e te dá a vitória hoje e para sempre. Amém e amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.